Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos ao Filósofa Confusa, pelo visto vai ser o nome que vai ficar. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos anteriores. Eu acho que agora tô começando a falar um pouquinho melhor, eu falo muito baixo. Acho que o maior problema nem é a minha dicção, apesar dela não ser muito boa, o problema maior é eu falar baixo. Mas agora não tem ninguém em casa, eu posso gritar à vontade. Vou fazer minha sobrancelha. Eu tô trazendo umas coisas assim pra fazer, tipo, vocês viram, eu fiz um Arrume-se Comigo, fazendo a unha, eu acho que é um jeito mais fácil de eu me acostumar com a câmera, porque eu já tenho um probleminha de fazer contato visual pra conversar mesmo na vida real, não sei se é alguma insegurança, mas, enfim, vou me acostumando. E aí eu decidi fazer a minha sobrancelha, que tá assim, tenebrosa, e vamos continuar. Hoje eu queria falar sobre um assunto muito polêmico, às vezes nem tanto. Mentira, a Igreja Católica sempre é polêmica. Mas o que acontece? Vocês sabem que eu moro em Portugal, né? E o bendito do lindo Papa veio pra cá. Na verdade, o que me motivou a fazer esse vídeo foi e falar disso foi ter ficado com raiva. Por quê? Porque Portugal não tem infraestrutura nenhuma. Portugal, se tiver infraestrutura só para os portugueses já é muito, mas a gente que é imigrante sabe que essa movimentação que acontece aqui e que tanto é culpa deles que eles fazem propaganda, né, buscando mão de obra e tudo mais, essa movimentação causa um certo furdúncio porque eles não têm infraestrutura suficiente, não têm controle das burocracias das habitações, o transporte em horário de pico aqui é assim impossível. Eu sei que no Brasil também é assim, tá? Mas eu digo que é um país que faz muita propaganda para a imigração e quando a gente chega aqui, eles não conseguem gerir esse tanto de gente e vira uma bagunça. Vira uma bagunça. E aí o que acontece, e que não poderia ser diferente, é que com os peregrinos é a mesma coisa. E os peregrinos, vem gente de muito país pra cá, para essa Jornada Mundial da Juventude. E vem gente de muito país e eles não sabem usar o transporte, não sabem andar direito aqui, então vira aquela bagunça na cidade. Eu que moro no meio do nada, moro, sei lá, 1 hora do centro de Lisboa, vira e mexe eu ouço barulho aqui da minha janela de peregrino gritando e cantando na rua, enfim. E aí o transporte vira aquela muvuca. Você que anda de transporte aqui sabe do que eu tô falando. Aquela muvuca, aí você... Aquilo é uma roleta russa, sabe? Você não sabe se o próximo trem que você vai pegar vai estar entupido, vai estar com o ar-condicionado funcionando, se os gringos vão estar cantando e gritando. E é assim, a sorte do destino. E aí, é o que eu falei, a sorte do destino, entendeu? Então, eu decidi desmarcar tudo que eu tinha pra fazer essa semana, até o papo ir embora, não sair de casa, só sair assim, se for pra ir andando, alguma coisa que eu consiga fazer perto de casa, tipo ir no mercado, ir na academia, porque assim, eu não piso mais no transporte. Teve uma aula de condução que eu não consegui desmarcar, e daí eu tive que ir lá pra. E era inclusive no dia que o papo ia estar em Belém, se eu não me engano, e era lá perto, aí eu tomei no meu rabo. E aí, amigos e amigas, esse povo é a igreja que banca a viagem, né? Não sei como é que eles fazem, mas eu sei que, pronto, eles pagam, eu acho que eles pagam uma quantia pequena, e aí eles têm acomodação, tem comida, as passagens, eu não sei como funciona, mas essa parte do alojamento, da comida, eu ouvi um peregrino falando, então eu acredito nisso. E o que acontece é que eles não colocaram para circular simplesmente nenhum transporte para a jornada mundial. Eles colocaram letreiro nos transportes que já tem convencionalmente,
Ai, bem-vindos à Jornada Mundial, lá, 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 mas não colocaram em circulação transporte. Gente, as pessoas vêm pra cá, elas não sabem qual ônibus que elas têm que pegar pra ir ver o Papa. E aí vira aquela bagunça, tipo, eles começam a entrar nos ônibus errados, aí vai pra um lado, vai pro outro. Você sai na rua, se você sair 6 horas da manhã ou meia-noite, vai ter peregrino pra tudo que é lado. Eles, sabe aquele filme, como é que é? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo? São eles, em todo canto. Aquilo lá parece barata que saiu do bueiro, assim. E às vezes você tá, tipo, num ponto de ônibus, aí vem assim um bando, aí você fala, puta que me pariu. E eles empurram, eles querem entrar primeiro, eles são assim. Eu não vou falar todos, tá? Se você estiver fazendo parte da Jornada Mundial, não é aquele ditado, né? Nem todo peregrino, mas sempre um peregrino fazendo isso. Ai, chutei um negócio. A maioria deles, gente, eu não tô falando que são todos, mas eu saí de casa 2, 3 dias onde eu me deparei com centenas deles e a maioria empurra, faz bagunça dentro do transporte, canta, grita e tipo aquilo já é estressante, sabe? É uma muvuca, todo mundo morrendo de calor. O Papa veio e o calor do inferno veio junto. Essa semana vai fazer 37 graus aqui em Lisboa, entendeu? Nossa, eu tô um pouco revoltada, mas não é esse o intuito do vídeo. E aí, tipo, é uma situação que já é um pouco apocalíptica. Então eles podiam, como é que fala? Colaborar, né? As pessoas já estão estressadas porque a gente não consegue pensar no projeto em si que tá acontecendo do Papa vir e espalhar a palavra, etc., como quer que chamem, porque é estressante. As pessoas que moram aqui já passam esse estresse todo dia. Imagina com uma cidade entupida até o ralo. Eles estão em todas as escolas, alojados e, enfim, vira uma coisa muito desorganizada. Voltei, fui pegar um negócio que tem espelho, porque eu tô longe de espelho e daí fica difícil pra ir falando com vocês. E aí, o que acontece? Eu falei, vou falar do Papa. E eu tava tão estressada que eu comecei a xingar o Papa. Eu falei, mãe, não aguento mais, que ódio. E aí minha mãe, né, foi lá com toda a sensatez dela, conversou comigo, nananã, e eu falei, ok, o Papa não tem culpa. Eu sei que é uma figura não só religiosa como política, mas eu nunca tive o interesse, assim, de pesquisar, sei, assim, de coisas básicas, tipo polêmicas, discursos mais progressistas que esse Papa novo faz, né, enfim, novo, 10 anos que ele tá no cargo. E eu decidi dar uma pesquisada, né? Só que assim, era só isso que eu queria falar mesmo, sobre a realidade de como tá a cidade. Eu ia até gravar no dia que eu saí de casa, pra vocês verem como está caótico, mas não deu, sabe? Eu fui atolada dentro, assim, que nem uma lata de sardinha dentro do ônibus. É, não tive cabeça pra gravar e eu também não vou sair de casa até ir todo mundo embora. Então, é isso, vai ficar. Vocês vão ter que acreditar em mim. A gente sabe de toda essa polêmica da Igreja Católica, os casos de abuso de menores só aumenta. Aqui, eu não sei se vocês viram, quem mora aqui em Portugal deve ter visto, mas até bombou uma foto é, de um banner que tinha assim na rua, contando mais ou menos a quantidade de casos registrados de crianças que tinham sido abusadas por membros da Igreja Católica, não sei o quê. E aí taparam aquilo no dia que o Papa chegou, sabe? Muito bizarro. Mas nada menos do que aquilo que a gente espera desse tipo de ser humano, né? Eu sei que o Papa Francisco tem um discurso muito mais progressista, apesar da igreja, dos membros conservadores não concordarem com nada. E eu imagino serem uma boa parcela dos membros da igreja serem os conservadores. Apesar disso, né, ele é a figura, assim, que tá no topo. Então, eu acho, assim, que os discursos dele são importantes. E como eu tava muito revoltada com essa questão da jornada mundial e de estar essa bagunça toda aqui, eu fui ver o que ele fazia antes, né, de assumir esse cargo e tal. E ele realmente era uma pessoa muito bondosa, sabe? Ele realmente tem esse
tem dentro dele essa questão de ser uma pessoa muito politizada, não só uma figura religiosa. E ele fazia muita. Ele fazia uma movimentação bem bacana lá na Argentina e tal, de ajudar as pessoas marginalizadas e tudo. E é isso que a gente vê ele fazendo até hoje, né? Então, eu calei a minha boquinha pra não ficar brava com ele. A gente sabe que quem estraga os países, a culpa não é do Papa da gente ter que andar todo mundo indo trabalhar amarrotado dentro do transporte. A gente sabe que a culpa é dos políticos. A gente sabe que a culpa é de quem organiza, quem tá nos cargos principais das instituições, do governo, esse pessoal que não administra as coisas como tem de ser. E foi isso que mais me revoltou. E aí eu tomei consciência, né, de que realmente o Papa não tinha nada a ver. Que dor. E assim, a gente sabe que o Papa não tem nada a ver, né? E justamente eu fui pesquisar porque eu sabia que ele tinha esse lado mais. É uma pessoa mais bondosa, né? Não é. Eu via na TV e tudo, ele andando com vestes super simples e levando um estilo de vida mais. Como é que fala? Mais modesto, né? E aí eu fui pesquisar sobre o Papa anterior, porque eu já tinha ouvido falar que ele era polêmico e tudo. E vi uns discursos que ele fez super polêmicos, atacando a fé muçulmana, atacando os judeus que sofreram com o Holocausto. Uma polêmica que eu não tenho certeza se é verdade, mas dele acobertando o Vaticano, que deixou embaixo dos panos todos aqueles casos de abuso. E realmente, o Papa Francisco ele veio para mudar isso, sabe? Eu tava até falando pra mãe, por que ele aceita ir nesses países que tá tudo fudido, tipo, as pessoas vão ficar ainda mais fudidas, sabe? Por causa da muvuca que faz no país. E eu entendo, as pessoas precisam, às vezes, ouvir essa palavra. E eu não sou adepta do catolicismo, como vocês sabem. E justamente por isso eu não. Pronto, é um evento que pra mim tanto faz. Eu sei que tem gente que é muito assim, então o único meio de conseguir ouvir alguma palavra que chegue mais perto de alcançar a bondade, a caridade, uma fé mais enxuta, né? Porque o meu instrutor das aulas de condução até fala que a religião católica é a mais fácil, porque eles falam e não fazem. E realmente não é todo mundo, tá? Já vou logo aqui dizendo, não é todo mundo, mas nós sabemos que tem essa parcela aí bem grande. E se esse é o único meio deles ouvirem uma palavra de bondade, de amor, de afeto, que seja, sabe? E que seja ainda por um papa desse, que é o primeiro que traz ideias assim aceitáveis sobre homossexualidade, sobre mulheres, sobre como é que fala? Sobre racismo, sobre xenofobia. Ele fala sobre essas coisas de uma maneira muito politizada. E é isso que a gente precisa. Então, se esse é o único meio dessas pessoas que são totalmente tapadas, digamos, ouvirem essas palavras, que seja, sabe? Que seja através dele. Porque realmente o Papa anterior, puta que pariu, viu? E aí eu fiquei revoltada, foi mais por causa da zona mesmo que tava a cidade, mas já passou. A gente que é imigrante já tem mais essa noção de que, pô, a gente sai do nosso país. Ok, a gente não precisa perder nossos costumes. Mas a gente também tem que se adaptar ao local, né? Não vai sair fazendo alguma coisa que é ofensiva para os outros na rua, não vai invadir o espaço das pessoas que moram ali, né? Então a gente tem que ter um pouco essa noção. Eu posso me revoltar porque realmente eu mudei de país, eu sei o que é ter que adaptar o meu jeito por causa de estar num outro local. Então, eu tenho local de fala sim para falar dos peregrinos. Sejam bem educados, por favor. Não desrespeitem
os moradores do país que vocês estão indo. Eu imagino que como essa viagem seja maior parte bancada por instituições, pelo governo, pela igreja, não sei como é que isso funciona, já falei, mas eu imagino que muita gente use isso como meio ou para emigrar, porque a gente já viu aquele caso de peregrinos que ficaram perdidos no caminho, mas a gente não sabe muito bem se ficaram perdidos ou se só sumiram propositalmente do mapa. E eu acredito também que muita gente usa isso como meio para viajar mesmo, sabe? Tipo, vou conhecer outro país, vou ver o Papa, por que não? E não por ter aquilo como estilo de vida dela mesmo, sabe? Então, eu imagino que seja uma situação bem ambivalente, um pouco controversa, mas a gente tem que ter respeito pelo menos das pessoas que realmente seguem a palavra e de amor ao próximo mesmo, né? Eu nem digo daqueles mimimi que a Igreja Católica inventa, aquelas interpretações mirabolantes da Bíblia. Então eu digo mesmo as pessoas que têm caridade, que têm bondade, que vêm ver o Papa e faz as coisas certinho, sabe? Então, é isso. Não vou mais falar sobre a jornada. Quem me segue no Insta já viu eu revoltada, mas já tá acabando, graças a Deus, vai voltar ao normal as coisas, espero bem. E é isso. Agora eu quero falar de outras fofocas. Fiz terapia na quinta-feira, mais uma sessão pré-conta. E assim, tô me sentindo melhor mesmo daqueles dias que estavam bem caquinha. Tô fazendo coisas pra mim mesma. Uma delas é gravar pra aqui. Eu me sinto muito feliz de estar fazendo uma coisa nova, sabe? Eu sou uma pessoa que, apesar de ser taurina, eu adoro mudanças. Eu gosto de estar sempre em movimento. É por isso também que eu gosto muito de aprender. Eu sou uma pessoa completamente viciada em estar sempre estudando alguma coisa. Então, eu sempre vou estar estudando alguma coisa diferente e tal. Minha mãe me deu meu primeiro deck de tarô, então, ok. Daqui um ano, provavelmente, deve vir aí a taróloga, porque daqui a pouco começam minhas aulas da faculdade de novo. E eu não vou ter tempo de fazer isso, porque já tem muitas outras responsabilidades. E aí, o que acontece? Melhorei, mas ainda tá aquela coisa, né? A gente, pronto, se acostuma com os altos e baixos. Mas eu fiquei muito feliz com os comentários que vocês deixaram no último vídeo. Muito feliz mesmo. Às vezes a gente esquece, né, que nós não somos os únicos que passamos esses altos e baixos. E acaba potencializando a nossa tristeza mesmo, nossos dias ruins. Mas eu já tô bem melhor. Voltando à ativa. Quer dizer, ativa eu nunca deixei de estar porque, né, não posso. Sou uma pessoa triste com responsabilidades, né? Mas pronto, voltei a gravar vídeos que eu tinha largado, acho que fiquei umas 2 semanas sem postar nada. Voltei a gravar. As aulas de condução estão correndo lindamente. A empresa está correndo lindamente. E eu tô feliz, sabe? É isso que importa. A vida não é feita só de dias felizes, mas a gente tem que aproveitar os dito cujos. Tinha uma coisa que eu queria falar, que talvez vai ficar um pouco nada a ver com o tema, mas pronto, vocês sabem que o nome do canal já tem confusa no nome, então é isso, eu falo aleatoriedades na hora que der na telha. Tem um tema que eu falo muito, vira e mexe, vai e volta na terapia, que são as prateleiras de amigos. Não sei se vocês usam esse termo, mas ano passado eu tava com muita dificuldade de fazer amizade na faculdade. Alguns de vocês sabem, provavelmente alguma das minhas amigas da faculdade vai estar vendo esse vídeo. E sim, eu tava com muita dificuldade de fazer amigo na faculdade. Eu cheguei aqui na escola, no finzinho do ensino médio, e consegui fazer amigos, na boa. Só que na faculdade
Foi uma coisa assim caótica. Eu não sabia por que eu não tava conseguindo fazer amizade na faculdade. Porque quando eu morava no Brasil, eu mudava muito de cidade, de estado, de casa, de bairro, de tudo. Sabe? Eu vivia mudando. Então, acho que a escola que eu passei mais tempo no Brasil, eu estudei nela 2 anos e pouquinho, mas eu mudava sempre. Então, eu tinha que dar um jeito, né, de fazer sempre amizade, porque às vezes nem na mesma cidade eu morava. E aí o que acontecia? Eu sou uma pessoa assim, mais pessoa discreta, eu sou mais na minha, mas eu sou extrovertida. Eu adoro conversar, adoro fazer amizade nova. Então, eu me encontrei num beco sem saída, porque eu achei que o problema era eu ter mudado de país. Mas não foi, porque eu cheguei e fiz amizade na escola. Eu falei, bom, então, ou é uma coisa mais do ambiente acadêmico, né, na faculdade, ou eu que tô com umas travinhas aqui dentro. E sim, eu estava com umas travinhas, porque depois que eu comecei a me soltar mais, eu comecei a cagar. Tipo, eu tô na faculdade? Foda-se, ninguém é mais inteligente que ninguém. Quer dizer, tem os gênios da lâmpada, mas foda-se, entendeu? Eu não tô aqui pra competir com ninguém. Eu sempre tive esse probleminha de querer ser a melhor aluna da sala. Às vezes era, às vezes não. E nunca aprendi a lidar muito bem. Então, às vezes ainda tem esse negócio da autoestima intelectual, né? Que atrapalha um pouco pra me envolver, assim, de relacionar com outras pessoas, eu digo mais na amizade. E aí, com as sessões de terapia, eu voltei a me abrir. Mas é um processo gradativo, é como se a gente estivesse começando de novo. Eu não sei ainda muito bem por que eu tinha essas travas, ainda é uma coisa que eu penso e falo na terapia, mas assim, já passou. Não sei se era muito uma questão de insegurança, de autoestima mesmo, que eu digo, ou se foi um treco meio pós-pandemia, sabe? Que a gente ficou meio travado, sem saber muito como agir, mas no final deu tudo certo. Fui voltando a fazer amigos na faculdade. Fora da faculdade tinha assim normal, tinha poucos, mas tinha. E aí, eu passei algumas situações chatas assim com amigos que eu achava que eram muito amigos, mas descobri que não são todos seus amigos que são muito amigos. E aí que entra o termo prateleiras de amigos. Eu sempre fui muito intensa para me relacionar com todo tipo de relação, sabe? Com família, relacionamentos amorosos, com amigos. Sabe aquela pessoa que fala assim, a gente vai ser melhor amigo para sempre? Era eu. E aí eu fui entendendo que não, sabe? Não, a gente não, nem todos os nossos amigos a gente pode contar tudo. Nem todos os nossos amigos a gente pode contar pra tudo, né? Pra todas as situações. Então eu entendi que a gente tem que saber separar. O amigo que é o amigo pra ir beber, né? Ir pra tomar uma e bater um papo, jogar a conversa fora. O amigo que vai te ajudar quando você não tiver um teto. O amigo que vai te ajudar quando você precisar de um conselho. O amigo que vai ser só pra jantar e dar uma fofocada. A gente tem que saber separar. E existem esses tipos de amigos. A minha terapeuta diz que eu sou uma pessoa um pouco diferente pra minha época, porque realmente, se fosse por mim, todas as minhas relações seriam muito profundas e intensas. Mas como eu sei que o mundo não funciona desse jeito, e a gente, eu digo, a maior parte das pessoas é movida pelo interesse, acho que na verdade todo mundo, né? E tem tipos diferentes de interesses, nem todo interesse é ruim. Alguns são mais egoístas, alguns são assim naturais, né? O interesse que a gente tem em comum, alguma coisa do gênero. Mas o que eu digo é, eu sei que nem todo mundo é assim. Então o que me resta é aceitar e me adaptar a esse mundo, entendeu? Não que eu seja tipo um ET. Mas se fosse por mim, essa situação seria diferente. Eu gosto de me relacionar profundamente com a pessoa. Não com todas, é óbvio. É óbvio que eu conheço alguém,
Se eu conheço alguém que eu vejo que o santo não bate muito, ou os interesses de vida mesmo, de objetivo de vida são muito diferentes, eu vou deixando de conversar com essa pessoa. Não é todo mundo que, pronto, eu conversei uma vez, tem que ser meu amigo pra sempre. Mas, se eu sair mais de uma, duas, três vezes com a pessoa e ver que o negócio tá ficando legal, eu gosto de aprofundar a relação. E nem todo mundo gosta. Tem gente que só tem relação superficial. Isso acontece, infelizmente. Mas eu tento manter na minha vida pelo menos pessoas que não têm só relações superficiais e aquelas com as quais eu tenho uma relação superficial, que eu vejo aquela pessoa, sei lá, 2 vezes por ano, é só pra jogar uma fofoca fora. Eu mantenho, mas não é uma coisa que vai ficar ali me atormentando como me atormentava antes, sabe? Tipo, nossa, será que essa pessoa é minha amiga? Ou será que eu vou poder contar com ela quando eu precisar? Enfim, a gente vai se adaptando, sabe? E eu, assim como também tenho amigos que eu converso uma, 2 vezes por ano, que moram aí no Brasil e são meus melhores amigos há, sei lá, 8 anos, sabe? Esse tipo de relação eu ainda não encontrei aqui, como as que eu tenho no Brasil. Então eu entendo, sabe? E aí eu já não tento mais forçar a barra pra uma coisa que eu sei que não vai resultar, entende? Então é por isso que nós temos que entender os tipos de amigos que a gente tem, em qual prateleira eles estão e para que, em qual situação vai ser pertinente ter eles na nossa vida, entende? Saibam diferenciar as pessoas que vão estar com você em diferentes situações. E é isso, são essas as opiniões que eu tenho sobre a Jornada Mundial da Juventude, sobre o Papa. Ninguém me pediu, mas eu vim falar mesmo assim. E esqueci de pedir no começo, se inscreva no canal, deixa o like, comenta aqui, que eu adoro fofocar. Já falei pra vocês que eu adoro conversar. E é isso. Beijinhos, tchau!